Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero que você pense aqui comigo. Já aconteceu de você fingir que esqueceu alguma coisa no carro, em casa e sair correndo do mercado porque a sua criança está fazendo um escândalo, uma birra? Já aconteceu de você desistir de participar de uma festinha, de levar a criança à missa, de ir para algum lugar público com ela porque está cansado de passar vergonha com a confusão que a criança faz, com as birras que ela faz? Se isso já aconteceu com você, fica aqui e vem participar da minha reflexão de hoje. Porque eu sou educadora há mais de 40 anos, sou mestre em matrimônio e família, mestre em educação e tenho uma ampla experiência na orientação de crianças e de pais. E eu quero hoje te mostrar nesse vídeo um protocolo muito prático de 5 passos que vai te ajudar numa próxima saída sua, numa próxima birra que acontecer em público com a sua criança. E olha, o que eu vou te ensinar é sem ceder, sem gritar, sem chantagear, com biscoito, com balinha, com nada disso. Gente, a criança funciona quando ela é bem manejada, tá? O que você está tentando agora, isso que está te traindo, acontece porque você está indo atrás de 1000 teorias que são vendidas no Instagram, 1000 métodos, 1000 protocolos que não funcionam. Então eu vou te convidar a ficar aqui comigo até o 5º passo que eu vou te ensinar, porque o 5º passo é o que realmente faz virar a chave. Faz você conseguir um comportamento muito mais adequado, autorregulado da sua criança, e você vai entender isso depois que participar aqui comigo de toda a reflexão. Então vamos lá. Nos últimos 10, 15 anos, é muito forte o bombardeio que tem sobre os pais educadores de um modo geral, com a informação de que a birra é uma expressão emocional natural da infância, que a criança está se comunicando do jeito que ela sabe, e até aí tudo bem, só que aí vem aquela informação nociva que mina todo o resto, que é: se você negar, se você conduzir, se você contiver essa birra, você vai estar traumatizando seu filho. Você vai estar mostrando para ele que ele não pode contar com você quando ele estiver com algum problema, com alguma emoção que não seja positiva. Isto se chama educação sentimentalista. Isto não está dando bom resultado na sociedade. Nós valorizamos os sentimentos das crianças e não ensinamos as crianças a direcionar esses sentimentos, a dominar esses sentimentos, a ressignificar esses sentimentos. E isso sempre dá errado, e dá errado especialmente no supermercado, na casa da sogra, na missa, numa festa de aniversário. Por que isso dá errado, gente? Simone, por que dá errado? Todo mundo fala tanto disso, você está dizendo que dá errado. Gente, dá errado em primeiro lugar porque isto não orienta a criança, né? Esse costume de ter medo de traumatizar paralisa os pais e não orienta a criança. Criança desorientada fica ainda mais irritada, mais caótica e gera muito mais estresse. Tá certo? E acontece, gente, que nós temos, as mães, os pais, nós temos a realidade da vida que se impõe. Nós temos fila no mercado, a gente tem horário para pegar outra criança que está na escola, a gente tem um momento de colocar para dormir por causa da dinâmica da criança. E quando essa realidade se impõe, é que você percebe que não funciona o modo como você está conduzindo as birras naturais da sua criança, né? Você não está usando essa oportunidade da birra para ensinar o autodomínio para a criança, a autorregulação. E essa é uma função executiva necessária, fundamental para a sua criança. E isso que eu vou te ensinar hoje vai te ajudar a ensinar esse autodomínio para sua criança, a orientá-la nessa direção. Eu quero deixar assim claro que esse modo ruim, inadequado de manejar a sua criança não é culpa sua, não é incompetência sua, putz, então eu não sirvo para essa mãe, não é isso. É que você está sendo bombardeada com esse modo politicamente correto de lidar com a criança que vai sendo vendido para nós o tempo todo. São vídeos, são histórias, são contos, o tempo todo a criança e seu sentimento está sendo colocada no centro do universo, né? É como se essa é a única alternativa
de lidar com a birra para que o seu filho se sinta amado. E não é verdade. E eu vou te mostrar que isso nunca foi verdade, nunca será verdade. E nós estamos caindo nessa armadilha. Você está caindo nessa armadilha, né? Então, vamos entender um pouquinho a diferença da birra em público e da birra em casa. Então, entenda o seguinte, ó. A criança, gente, ela aprende muito rápido, tá? A criança, ela percebe muito rápido a dinâmica, o funcionamento das pessoas nos mais diferentes lugares. Em 2 ou 3 experiências que ela perceber que em público você cede mais fácil, pronto, ela já aprende, né? E por que você cede mais fácil em público? Porque ai, que vergonha, gente, essa criança berrando aqui no meio do mercado, que vergonha, né? Todo mundo tá olhando, preciso sair daqui. Às vezes você deixa a compra para trás. Você não faz aquilo que você tinha se proposto a fazer. E a birra da criança ganha uma dimensão gigantesca. A birra da criança se torna o crivo do que vai acontecer ou não vai acontecer na sua vida de adulto, porque você foge do lugar, tá certo? Cada vez que você cede em público, você está ensinando para o seu filho, né, para o funcionamento cerebral dele, que funciona. Ou você sai correndo, ou você dá uma balinha, ou você dá um biscoito, ou você pega o celular, dá na mão dele. Ou seja, ele consegue um prazer imediato. E ele vai usar isso em outras situações. Outra coisa, gente, a plateia tá te paralisando. Nossa, acho que o meu vizinho tá ali. Olha como aquela senhora tá olhando para o que tá acontecendo aqui. Alguém vai comentar com a minha mãe o que aconteceu no mercado. E você vai ficando entre sustentar o limite que você pôs ou ceder e eliminar o julgamento, né? Pessoal, isto é pura insegurança. Pura insegurança. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pais inseguros não vão conseguir formar bem os seus filhos. Não vão conseguir ser autoridade na vida dos seus filhos, tá certo? Então, presta atenção aqui. A autoridade sobre os seus filhos nasce em casa. Criança que não tem esta autoridade em casa, dificilmente vai ter em público. Então, você tem que ganhar segurança, exercer a sua autoridade no privado, no cotidiano, dentro do ambiente familiar e, sim, sempre que você sair também. Então, vou comentar aqui 3 erros que eu percebo nos meus atendimentos, né, nas minhas orientações, que a maioria dos pais comete. Então, erro número 1, exatamente ceder, ou comprando o biscoitinho, a balinha, ou dando um videozinho para a criança assistir, que isso vai aquietar a criança, tira a criança daquela situação de birra. Mas o que você precisa entender é o seguinte, isso funciona rapidamente. Assim que você deu o biscoitinho, a balinha, o celular, a criança fica quietinha, a gente funcionou. Pra quê? Funcionou pra quê? Funcionou para ela ficar quietinha naquele momento, mas te gerou um problema gigante para meses e meses à frente, tá certo? Porque ela entendeu que ela tem estratégia para conseguir o que ela quer. Quando você faz isso, você está pagando pela birra, né? Você está premiando o seu filho pela birra que ele está fazendo. E isso é uma catástrofe na formação do caráter da sua criança, tá bom? Um outro erro que muitas mães cometem, gritam, né? Então primeiro se abaixam no chão, se acalma filho, respira filho, e a criança vai entrando naquele looping, né? Muitas vezes não sai, até porque ninguém tá ajudando efetivamente ela a sair daquilo. E aí daqui a pouco você tá exausta, com vergonha, e aí você explode e assusta todo mundo que está em volta. Explode, assusta a criança, assusta todo mundo, a criança para. Mas você ensina outra coisa para a criança. Você ensina que ela só tem que parar e te ouvir quando você berra, né? Quando você grita. Enquanto você não berra, parece que não é sério o que você está dizendo para ela, né? Então presta atenção, esse é um erro que costuma aparecer com muita frequência. O terceiro erro, e esse aqui é terrível, é você ameaçar e não cumprir. Gente, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que faz isso. Pensa com você mesmo se você não faz isso. Olha, se você não parar, a mamãe vai embora e vai largar tudo aqui. Aí a criança não para, você precisa daquelas coisas para o dia de hoje e você continua caminhando pelo mercado com ela berrando. Ué, disse que vai embora? Vai precisar ir embora, tem que sustentar a palavra. Ah, se você não levantar do chão, eu vou te deixar aí chorando e vou embora. Vai mesmo?
Tem certeza que você vai embora e vai deixar a criança chorando? Não tem certeza? Não fala, não fala, não diga. Quando você ameaça a criança e não cumpre o que ameaçou, você mesmo está destruindo a sua autoridade, tá? Então você está ensinando para a criança, em primeiro lugar, como manipular, porque ameaça é sempre uma manipulação. Então você está tentando manipular o seu filho e vai ensiná-lo a manipular também. Em breve, ele vai estar fazendo o mesmo movimento. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, segundo prejuízo, sua palavra não vai valer nada para a criança. Porque ela sabe, meu pai só fala, minha mãe só fala, não vai largar o carrinho aqui, não vai me deixar chorando. Gente, entenda o seguinte, palavra de pai e mãe tem que ter peso para a criança. A criança precisa saber que quando o pai e a mãe falam, é lei, acontece o que eles falam. É uma palavra que pode se confiar. Não pode ser uma palavra em que eu não confio. Então, nunca ameace. A minha orientação é nunca ameace. Evite ameaças. Não se educa com ameaça, tá certo? Antes de mais nada, antes de passar para os 5 passos que eu quero mostrar para vocês, eu preciso dizer para vocês um pouquinho sobre a autoridade. Gente, a autoridade não precisa de grito e não precisa de violência. Aliás, não é para ser. Se for com grito, com violência, já não é autoridade, tá certo? Então, autoridade é uma palavra que vem do latim, da palavra autoritas, né? E o que é isso? Eu quero que vocês entendam para vocês exercerem autoridade com propriedade, tá? Autoritas faz referência a prestígio. Olha que legal, é o prestígio. É aquela pessoa que exerce uma influência moral sobre mim, né? Ela merece o meu respeito porque eu percebo nela que ela sabe o que está fazendo, que ela age com conhecimento, que ela age com sabedoria. Ou seja, a pessoa que exerce a autoridade sobre mim, ela me inspira, ela me direciona, ela me conduz. Isto é ser autoridade. E você precisa ser autoridade na formação do seu filho. É fundamental, porque você conduz essa criança. Quem conduz a criança não é a Ivana, não é a Maia, não é a Psimama, é você. É você que precisa ser essa figura inspiradora. Então, gente, a autoridade de verdade, ela não precisa de grito, ela não precisa de plateia aprovando, ela precisa de convicção, precisa de segurança. Então, o peso é assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou conduzindo essa criança para o melhor. O melhor é eu formar bem essa criança. Então, eu não estou preocupada nem com a plateia, não estou preocupada com a vergonha e não estou preocupada com o sossego, né? Aquieto essa criança e pronto, faço compra sossegada. Eu estou preocupada em formar o meu filho. Isto me dá autoridade, tá certo? Entendam o seguinte, gente, esta segurança a gente transmite não é com grito, é com a postura, com a conduta. A criança percebe quem está agindo com segurança. Pode confiar no que eu estou falando. A criança lê a sua postura. Então vamos lá para os 5 passos que eu quero te ensinar. Lembre-se do seguinte, assim que a birra começa, você tem um tempo para definir se ela vai entrar numa espiral crescente ou se ela vai ser contida ali, tá bom? Então, os primeiros segundos da birra determinam muito o que vai acontecer com ela, tá certo? Nunca, no começo de uma birra, nunca argumente. Nunca negocie. Não se negocia com criança, pessoal. Nunca negocie. Nunca prometa biscoito, tela e muito menos peça, ai, pelo amor de Deus, filho, para, por favor, filho, para. Não, nunca faça isso. Cada palavra, cada atitude inadequada nesses primeiros segundos de birra podem se transformar em combustível para a birra. Se você ficar fazendo promessa, se a criança te perceber insegura, você vai estar treinando essa criança a escalar na birra, tá bom? Então, o que você faz? Passo 1, o que você faz? Eu disse primeiro para você o que não fazer, agora eu vou dizer para você o que fazer. Você faz silêncio, silêncio. Abaixa, não fica falando nada. Abaixa, segura no braço ou na mão da criança com firmeza, tá? Não é com violência, não é com agressividade, é com firmeza. Ela precisa sentir no seu toque que você tá
conduzindo ela, tá? Você segura com firmeza, mostra o domínio da situação. Então não fica, ai, filho. Não, ela se jogou no chão, ela começou a berrar, se abaixa, pega, ou no bracinho ou na mãozinha da criança, depende da situação, com firmeza, e vai dizer pra criança, ó, sem escândalo, vem comigo, tá certo? Então, veja só, eu tô contendo sim. Simone, ai, ela vai entender que ela não pode manifestar a raiva. Não, ela vai entender que naquele momento a mamãe está dizendo que não precisa disso. Essa postura já vai diminuir a reação da criança. Gente, a criança precisa de um adulto bem posto, controlado, que oferece essa possibilidade de controle para a criança. Quando a criança começa uma birra e percebe que a mãe ficou toda atrapalhada lá, tá? Então quando a gente faz isso, calma, vem cá com a mamãe, chega de choro. Eu dou um contorno para aquela criança. Eu mostro que não precisa desse comportamento. Passo 2. Vamos supor que você tá lá no mercado lotado e começa, né, ver que as pessoas estão ali em volta e a criança percebe isso também. Gente, é óbvio que plateia faz diferença. A criança percebe os olhares. Por que faz mais birra na casa da vovó? Porque a vovó provavelmente se condói com aquela birra, né? Então, se a birra continua depois dessa primeira orientação, você pega a criança e leva para um lugar onde não tem plateia. Onde, Simone, se eu tô no mercado? No banheiro, na saída do estacionamento, num corredor lá que vende pneu de carro, que normalmente tem pouca gente. Você leva para esse lugar mais restrito, onde não tem muita gente olhando, vendo a manifestação dela de birra, e você vai dizer para a criança, chega, nós vamos sair daqui quando você parar de chorar e vamos voltar para as compras. Então, para, chega e vamos lá comprar o que precisa. Eu estou dando uma direção, não é para perguntar. Vamos parar, filhinho? Olha, se você parar, nós vamos voltar pro carrinho. Se você não parar, não, gente. Tire da criança o peso da decisão, tá certo? Você vai ser simples, assertiva. Levanta, leva a criança para o lugar mais quieto e diz o que vai acontecer. Diz, chega, nós vamos parar agora e vamos voltar lá comprar o que precisa. Mas você vai comprar bala para mim? Hoje não, e tá tudo bem. Vamos para lá, para de chorar e vamos voltar. Gente, isto dá uma clareza gigante para a criança. Ela percebe, ó, isso não tem o que fazer. Leva para um lugar onde não tem espelho, não tem plateia, que ninguém tá dando atenção para aquela birra e você direciona a criança. Mas presta atenção, tirar da plateia não é ceder, tá bom? Não é sair do mercado para evitar birra, porque aí a birra se sobrepôs à necessidade de compras que você tinha. É só retirar do palco, é tirar a criança do meio da plateia, né? E aí depois, quando tudo está resolvido, volta para o carrinho e continua as compras. A saída é só temporária, tá? Saí, resolvi, voltei. Pronto. Simples assim. Passo 3. Você tem que falar a frase que funciona, sem ceder e sem gritar. Então, você tá lá no canto, você olha para a criança, ó. Chega, aqui não é lugar. Pare e nós vamos voltar. Chega. Chega, respira fundo, pronto, acabou. Se precisar, se estiver no banheiro, lava o rostinho, vamos lavar o rosto, vamos lavar a mãozinha e vamos voltar. Não prometa recompensa, não ameace, não explique. As mães ficam explicando às vezes 10 minutos para criança de 3 anos, 2 anos e meio. Pessoal, na hora, criança já tem dificuldade com abstração. A criança é concreta. Na hora da birra, então, que ela está em pleno curto-circuito, não adianta explicar. O que adianta é direcionar. É isto que dá segurança para a criança. É uma frase. Pronto. Tá certo? Outra coisa muito importante. Quando ela se acalmar, elogie. Quando ela parar, parou. Muito bem. Eu às vezes até falo assim. Às vezes a criança faz assim, ó. Talvez ela tá até pegando fôlego para continuar chorando. Mas nesse momento eu faço assim. Olha, muito bem. Isso. Tá vendo, ó? Pronto para de chorar? Muito bem. Vamos voltar lá?
Você vai ajudar a mamãe? Viu como você é forte? Viu como você é esperto? Entendeu? Hoje não é dia de balinha e vamos ajudar a mamãe. Pronto, eu já pego essa criança e levo. Por que que isso funciona, gente? Por que que a frase curta acompanhada de ação funciona? Porque quando a criança está nessa crise de birra, não adianta falar parágrafos. São frases concretas, frases que ordenam a ação da criança. E a gente está falando de modo claro o que vai acontecer. Se não sei o que antes falar, se não, nada disso. Ó, pare e nós voltamos. Isso dá tranquilidade, isso dá segurança. Tá bom, fiz isso, mas agora eu paro e voltamos. Tá tudo bem, né? Minha mãe não enlouqueceu por causa disso, que bom. E isso é uma condição muito possível de cumprimento, né? Então você vai cumprir essa condição. Pare agora e nós vamos voltar, tá bom? Agora, senão você fica ameaçando com coisas que você não vai fazer e aí as coisas saem todas do lugar. Quarto passo. Já vamos aqui subindo o degrau das orientações. Até aqui eu falei do que você tem que fazer na hora da birra. Agora sim, nós vamos começar a virar a chave para você não ter essas birras frequentes. Primeira coisa aqui, passo 4. Depois da birra. Você voltou para casa, já passou. Muitas mães falam, não vou nem mais tocar nesse assunto, porque senão ele vai lembrar da balinha e vai dar ruim. Não, não é assim. Depois que você volta para casa, você precisa orientar a criança. Você precisa resgatar. Sim, você viu, filho? Que feio que aconteceu lá no mercado? Que você chorou tudo aquilo por causa de uma balinha. Lembra? Lembra que você fez isso? Eu vi aquela balinha. Olha, mas você viu como você foi forte? A mamãe não comprou, não era dia e tá tudo bem. Olha aqui, olha que menino bacana. Só que tem uma coisa, a próxima vez que a gente for no mercado, você não vai nem pedir. A gente combina, falar, filhinho, hoje não é dia de balinha. E você já vai que nem um menino grande. Hoje não é dia de balinha, pronto. Não é, mamãe, que hoje não é dia de balinha? Hoje não é dia de balinha, você vai ajudar a mamãe, mas não é dia de balinha, tá certo? Então, veja bem, pessoal, o que é importante vocês entenderem? Na hora da birra, não adianta ficar dizendo 1000 coisas. E depois da birra, você tem que trabalhar com criança pequena no comportamento dela. Você não precisa dar palestra, por que naquele dia balinha sim e naquele dia balinha não. Porque é segunda-feira não é dia de balinha, blá, 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 blá. Gente, sejam muito concretos com a criança de vocês. Digam assim, quando é dia de balinha, a mamãe deixa, a gente compra. Mas quando a mamãe fala, hoje não é dia de balinha, não é dia de balinha e pronto, tá bom? Você confia na mamãe? Quando for dia de balinha, eu vou deixar. É isso. Criança pequena é assim que sente segurança nos pais, tá bom? E agora a gente vai pro passo 5, que esse pra mim é a cereja do bolo, tá? Que é a correção. Ela só vai acontecer se a orientação não for bem feita antes da saída. Mamães e papais queridos, vocês conhecem quem vocês têm em casa. Então vocês sabem, quando vão para o mercado, o risco que você corre com aquela criança. Eu atendi um casal numa ocasião que eles falavam assim, 100% das vezes ele vai pedir coisas no mercado. Todo corredor que a gente passa, ele pede alguma coisa. Bom, então eu já conheço, já sei. Eu vou orientar antes, tá? Então, antes de sair, antes da próxima saída, seja para o mercado, seja para o aniversário, seja o que for, eu vou continuar usando o exemplo do mercado, que é o que está me guiando desde o começo, né? Eu já vou dizer para o meu filho, primeiro, para onde nós estamos indo. Então, nós estamos indo ao mercado, tá bom? Você vai com a mamãe no mercado hoje. Aí eu vou dizer o que eu espero dele. Então, eu vou dizer assim, nós estamos indo ao mercado e sabia que você vai ser meu ajudante? Você vai ser meu ajudante. Você vai me ajudar a pegar algumas coisas que não quebram. Falar, pega 2 sabonetes, fulano. Você vai lá, pega 2 sabonetes e joga dentro do carrinho. Pega não sei o que lá. Você vai lá, pega e põe no carrinho. O que quebra é a mamãe que pega, tá bom? Porque a gente não pode quebrar nada no mercado, combinado? Então, eu já disse o que eu espero dele. E depois eu vou dizer a regra que é inegociável. Atentem, inegociável. Então aí eu vou dizer para ele, e hoje nós não vamos comprar nem uma balinha e nem um biscoitinho, combinado? Então, nem adianta pedir para mamãe. Mamãe, eu quero essa balinha. Mamãe, eu quero esse biscoitinho. Mamãe, eu quero não sei o que. Não. Hoje nós vamos comprar o que a mamãe tem aqui na lista. Só.
Entendeu? Combinado, combinado. Toca aqui, né? A gente faz esse ato aí de acordo com a criança, mas veja bem, eu dei a regra. Eu disse aonde nós vamos, o que eu espero dele e o que eu não vou permitir. Pessoal, não vai permitir, não abra exceção, tá certo? Senão você cria um problema para você. Esse passo, esse quinto passo, se você repetir com frequência toda a saída, você orienta a criança e você vai evitar muitas ocasiões de birra. Muitas, você não tem ideia, tá? As crianças com limites claros, estabelecidos com pais que estão seguros, o pai estabelece com segurança, elas fazem menos birra. Eu tenho experiência disso, eu posso dizer isso para vocês com toda clareza. Ah, mas é normal criança fazer birra. Sim, é normal criança fazer birra. Mas também é normal e é bom, quando a criança esteja bem orientada, ela diminua essa necessidade de birra, tá certo? Antecipar as coisas é a forma mais eficiente da gente exercer autoridade. Aí tá a autoridade, você já conhece o seu filho, você já sabe quais são os riscos daquela saída. Então você já mapeia como isso pode acontecer da melhor maneira possível e orienta a sua criança, tá certo? Ela fica segura com a condução. Ela fica segura, puxa, hoje é assim. E você vai ver que às vezes a criança até começa a fazer assim, ó. Não é, mamãe, no caminho, que hoje não é para pedir balinha e nem biscoitinho? É, hoje não é. Não é, mamãe, que outro dia, quando puder, você dá? É assim. Daí você percebe o quanto a criança vai interiorizando essa tua orientação e isso vai funcionar na vida dela, tá certo? Só que eu fiz uma vez, fiz duas. Chega de fazer? Não. Se a tua criança é pequena, faça todas as vezes. Porque isso cria rotina, cria hábito. É isso que vai fazer a criança depois dizer, não é, mamãe? Que outro dia eu dei uma orientação, falei para a mãe fazer isso. Quando ela pegasse na escola, já dizer para a criança, nós vamos chegar em casa, vamos tomar banhinho, jantar, historinha e dormir. A criança estuda à tarde. Passou uma semana, ela disse isso para mim. Falei, ai, que bonitinho, eu pego ele na escola e ele já fala, não é, mamãe, que vai ser assim, assim. É isso, pessoal, tá? Isso ordena a vida da criança, tira a criança do caos. Podem confiar no que eu tô falando. Eu sei que isso aí parece difícil. Putz, mas olha, vai ser um perrengue implementar isso agora. É verdade, pode ser um pouquinho difícil. Quanto mais novinho for seu filho, mais fácil vai ser. Quanto mais velhinho ele for, mais difícil vai ser, mas façam. Lembre-se que a balinha na boca, o biscoitinho é mais fácil, mas te traz um problema gigante para o futuro. E se você fizer isso por uma semana, 10, 15 dias, você vai ter ensinado valores importantes na formação do seu filho. Depois vai virar hábito. E você não vai ter mais tanta dificuldade. Você precisa ter autoridade na vida do seu filho. A criança aprende cedo que a birra não funciona e vai virar um adulto capaz de lidar com a frustração. Então a sua autoridade é fundamental para formar um adulto sensato, lúcido, livre, feliz, tá? Não esqueça disso. Não pensa no seu BO de hoje. Pensa no adulto que você está formando. Adulto que é dono da sua vontade, que não vive escravo dos seus desejos, dos seus impulsos, tá certo? Esse é o objetivo. Chega de ter que fugir do mercado, de ter que ficar cedendo, dando o celular para você conseguir as coisas. Se você fizer desse jeito que eu tô falando, eu tenho certeza, vai acabar esse dilema na tua vida. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Toda semana eu publico um vídeo com orientações que realmente funcionam, não somente para resolver o teu problema de hoje, mas principalmente para formar o adulto de amanhã, tá? Formar bem o seu filho para amanhã. Comenta aqui embaixo o que você achou desses passos e por onde você vai começar, tá bom? Eu quero acompanhar aqui o progresso de vocês. E pessoal, eu tenho um material prático, tá? Que se chama Superando as Birras. É um protocolo com aulas muito curtas, vídeos muito curtos, práticos e que te falam, nas mais diversas circunstâncias, como lidar com a birra, tá bom? O link desse curso vai estar aqui na descrição desse vídeo, combinado? Então, lembrem-se, as palavras que não viram ação, não são seguidas de ação, se esvaziam e não ajudam na formação do seu filho, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo.